Olá, amores! Na aula de ciência de hoje, nós vamos relembrar alguns assuntos que nós estudamos nessa apostila. Nós vamos fechar a apostila número 3, não é? Relembrando agora e também fazendo algumas atividades. Então, vamos ver o que nós estudamos. Na unidade 5 de ciências, nós estudamos Terra, Sol e Lua, não é? O movimento aparente do Sol, os pontos cardeais, marcando o tempo por meio das sombras. Já na unidade 6, nós falamos que o Sol é uma fonte de luz e de calor. Falamos que a luz do Sol produz o calor, não é? Também falamos sobre o cuidado com a saúde e por que os objetos ficam quentes. Então, nós vamos relembrar um pouquinho e depois nós vamos fazer algumas atividades e finalizar essa apostila. Então, primeiro nós vamos falar sobre o movimento aparente do Sol. Lembra que a professora falou que não é o Sol que se movimenta, que a gente olha lá para o céu e fala, nossa, o Sol está se movendo. Não é verdade. Quem se move é a Terra, o nosso planeta Terra, tá? Durante o dia, o Sol se desloca do nascente para o poente, dando-nos a impressão de que ele se movimenta em torno da Terra. Mas não se engane, esse movimento é aparente. Na realidade, é a Terra que gira em torno de si mesmo, como se fosse um peão em movimento, chamado rotação. Então, isso nós também vimos, não vimos? O movimento de rotação? Isso. Então, vamos ver um pouquinho mais. Eu não vou ficar esticando essa aula sobre assuntos que nós já falamos, mas a professora vai relembrar com vocês para quando vir a nossa avaliação, quando vier nossos trabalhinhos, vocês estão com a cuquinha bem fresquinha, tá bom? Pontos cardeais. Estamos sempre marcando os lugares, não estamos? Estamos. Na nossa casa, na nossa cama, à direita, à esquerda, perto, longe, nós sempre estamos marcando um lugar, não é verdade? Um ponto de referência, vamos dizer assim. Assim, temos sempre um ponto de referência. E a partir desses objetos, indicamos as nossas direções. Há muito tempo que as pessoas observam o Sol nascer de um lado da Terra e o pôr do Sol do lado oposto, ou seja, do outro lado. Isso a gente vê todos os dias, a não ser que está chovendo, né? Então ficou combinado usar o Sol como referência para marcar 4 rumos chamados pontos cardeais. E nós chamamos ele como norte, sul, leste e oeste. Para saber em que direção fica a nossa escola, por exemplo, você pode se orientar pelos pontos cardeais, observando o Sol. Lembra que lá na apostila teve até um trabalhinho para você desenhar lá onde fica o ponto cardeal na sua sala de aula? E daí nós falamos, a janela está em tal lugar. Onde então nós vamos colocar o bracinho? E isso, falamos sobre isso. Então, todos os dias o Sol aparece no nascente e desaparece no poente. Esticando o braço direito para a nascente, você vai encontrar o leste e o seu braço esquerdo indica o oeste. À sua frente está o norte e atrás de você está o sul. Então, quando você ver o Sol, você vai colocar o seu bracinho onde ele está nascendo, o seu bracinho direito. E no braço esquerdo, logicamente, vai estar o oeste. Na frente o norte e atrás o sul. Isso a gente também pediu para vocês fazerem lá no meio do quintal ou no lugar que você vê o Sol nascer. Lembrados? Isso. Aí depois nós falamos também que nós marcamos os tempos por meio das sombras. E isso, não falamos que a sombra não é que ela está andando, ela está se locomovendo, lembra que vocês falam assim, a sombra está andando. Não, ainda continua afirmando que quem está em movimento é a Terra. Então, durante o dia, com o movimento do Sol, né, que é o movimento aparente, as sombras também se movimentam, não é? Ao longo do dia, a sombra é máxima ao nascer e no pôr do Sol é a mínima ao meio-dia. Isso. Então, isso explica as diferenças dos tamanhos da sombra no decorrer do dia. Amanhã é mais comprida a sombra, porque o Sol está subindo, não é? Ao meio-dia, quase não se vê a sombra, não é? Ela dá uma sumida e o dia fica muito mais quente, não é? Devido à posição aparente do Sol que isso acontece.
Então, você vai ver que de manhã a sombra é mais grande. Daí, ao meio-dia, ela vai ficando curtinha e ela vai modificando para o outro lado. Então, dá a aparência de que o Sol está se movimentando, mas, na verdade, quem está em movimento é a Terra, tá bom? Agora, luz, calor, não é? Nós vamos falar do quê? Do Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrela, pois assim como outras estrelas, ele tem luz própria. Não precisa de mais nada além dele mesmo para brilhar. Lembra que nós falamos que nós não conseguimos enxergar as outras estrelas no Sol porque ele é uma luz própria, ele brilha muito forte, então só quando ele se põe que a gente consegue ver as outras estrelas? Isso é diferente da Lua, por exemplo. A Lua não possui a luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol, como se fosse um espelho, e por isso ela não é uma estrela, mas sim um satélite, tá bom? Então, olha, lembra que nós falamos isso? Então, a Pro só tá relembrando você agora. E sempre frisando, tá, gente? Olha, quando você vê uma sombra lá passando, olha, a sombra está andando. Não, quem está em movimento é a Terra. Também quero deixar bem frisado, não é? Que o Sol é uma estrela que emite luz própria, não precisa de outra luz para brilhar, diferente da Lua, tá bom? Que reflete a luz do Sol nela, é como se fosse o espelho, como a Pro mostrou no desenho. Reflete, daí ela manda a luz para outro lugar. Agora, a luz solar. O que é a luz solar, professora? A luz solar é a principal fonte de energia para a Terra, tá? Então, por isso que ela é tão importante. Sem a luz do sol, né? A gente fica doente, as plantas não sobrevivem. Lembra que nós falamos? Olha a importância que ela tem. Apenas uma parte da radiação solar forma a luz que é visível aos nossos olhos, com os comprimentos de uma onda correspondente a 7 cores, na seguinte ordem, que nós chamamos até a cor do arco-íris, não é? Crescente de energia. Então, vamos ver? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora, nós vamos falar da radiação ultravioleta, que nós também falamos nas aulas anteriores. A radiação ultravioleta é a que promove o bronzeamento na nossa pele, aquele bronzeamento artificial, que não é do sol, tá? Mas se nós expormos em excesso, o que vai acontecer? Sem proteção, pode causar doença na nossa pele e até câncer. Isso mesmo. Aí nós também falamos sobre a radiação infravermelho, que é aquela radiação que pode, né, nos ajudar com o tratamento de dores, não é? Com inflamações. Isso. Então, quando pensamos em efeito estufa, a radiação responsável pelo aquecimento é o infravermelho, parte da radiação solar que chega à atmosfera por volta do espaço, refletida principalmente pelas nuvens, tá? Então, ó, a gente tem que ter cuidado com essas duas radiações, com esses dois tipos de luz, tanto a ultravioleta quanto a infravermelho, tá bom? E aí também nós falamos sobre o cuidado com a nossa saúde, né? Então eu não vou ler tudo isso aqui não, porque aqui tem dicas para vocês, ó. Sempre beber água, tomar sucos de frutas naturais, né? Hidratar o seu corpinho sempre que você estiver exposto ao sol. Não é só na praia que a gente fica exposto no sol. Se a gente for andar de bicicleta com luz solar, é perigoso. Se a gente for jogar um futebol, se a gente for brincar de casinha de boneca no quintal, então a gente precisa sempre estar se protegendo, tá? Então, a gente precisa tomar bastante água, evitar muito açúcar, não é? Cuidar muito da nossa saúde, né? Usar roupas confortáveis de algodão, boné quando sair no sol, né? Lembrando que é muito responsável, o sol ele é responsável por queimaduras na nossa pele, que pode causar envelhecimento da pele e até câncer. Então, a gente tem um horário específico que é bom a gente se resguardar do sol. O que é se resguardar do sol? Não ficar no sol nesse horário, que é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então, é importante para a gente ter um corpo saudável e uma pele saudável também, né?
usar protetor solar, principalmente se a gente estiver em piscina, em praia, de 2 em 2 horas. Se a gente for brincar no sol, também passar protetor solar. É muito importante. E, claro, né, se você desidratar, aí fazer um remedinho caseiro, que tem a receitinha aqui do lado, né, ó. Você vai usar um copo de água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sobremesa de sal. Que daí você vai fazer aquele sorinho, né, mexer bem e tomar ele de 2 em 2 horas, que vai ajudar a gente a se hidratar também, caso o sol fazer mal para nós, né, provocar vômito, diarreia, alguma coisa parecida assim. Então, olha a importância da gente cuidar da nossa saúde e principalmente, né, em horários que o sol está muito quente. Aí nós também falamos por que os objetos ficam quentes. Lembra que fizemos experiências com colher de pau, com colher de metal, com EVA claro, com EVA escuro. Lembra que eu pedi para vocês? Isso mesmo, porque o sol ele emite luz, que pode ser transformada em calor em contato com alguns materiais e superfícies. Você sabia disso? Ó, na superfície escura, ele absorve melhor o calor, então fica mais quente. Já nas superfícies laminadas, reflete melhor a luz do sol, como papel, alumínio e espelho. Então, veja bem, lembra que nós falamos sobre isso? Se você colocar o pezinho na areia lá, tiver com o sol, vai ficar bem quente. Mas se for na sombra, ela já vai estar mais amena. Por quê? Porque absorve a luz solar. Também, como falamos, colocar uma colher de pau e uma colher de metal lá no sol. Se você pegar, você vai ver que a de metal você quase nem consegue pegar. Já de pau você consegue. Por quê? Porque a madeira absorve menos o calor do que o metal, tá bom? E aí nós vamos fazer um relembrando juntinhos aí, ó, que é o final da apostila, né? Então vamos fazer junto com a professora se você ainda não fez? Então lá, vamos relembrar alguns assuntos que aprendemos nesse bimestre. Vamos lá? A Terra realiza o movimento de o quê? No qual ela gira em torno dela mesma. Como nós chamamos esse movimento? Rotação, isso mesmo. Falei até agorinha, né? Esse movimento cria o quê? O dia e a noite, né? Ela vai de um lado, tá o sol lá. Mudou, né? O sol saiu do lado do sol e entrou a noite. Ao olhar para o céu, percebemos o que nós percebemos? O movimento aparente do sol, né? Que é o que? A gente percebe que parece que ele está girando ou andando, mas na verdade é a Terra que está fazendo isso, né? Podemos ter a noção da hora do dia observando o quê? Olha lá, observando as sombras que o Sol produz, como ocorre com o relógio do Sol. O quê? Blá, 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 a sombra do dia ocorre por volta do meio-dia. Que sombra é essa? A menor sombra, né? De manhã ela é mais compridona e depois ela vai ficando menorzinha, que chega lá por volta do meio-dia, a gente quase nem vê elas mais, né? Existem 4 pontos cardeais principais. Quais são eles mesmo? Norte, sul, leste e oeste. Muito bem. O Sol se movimenta em qual sentido, gente? Leste, oeste, isso mesmo. O dia dura quantas horas mesmo? Quem que lembra? E estão divididos em quê? Então, os dias duram 24 horas e eles são divididos em minutos e segundos, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais que ainda tem na página. Então, lá na primeira etapa, a professora fez com vocês, não é? Agora essa eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, vamos com a professora para nós terminarmos aqui? Olha lá. O Sol, além de nos fornecer luz, produz o que aquece o nosso planeta? Pensa aí e já escreve aqui, ó, para nós. O que é que ele produz? No nosso dia a dia encontramos fonte de luz e o que mais? E o sol fonte de quê? Ele é fonte do quê? Enquanto blá blá blá, não é? O que é mais? Ó, além das velas, as lanternas, que são fontes de luz artificiais, que mais que nós podemos colocar aqui que a gente usa para clarear a nossa casa? Lembrar aí, né? Entre os vários tipos de luz emitidos pelo Sol estão a luz visível, a luz, o que aqui? E a luz, lembra que nós falamos 2 tipos de luz?
Isso, coloca aí também. As luzes infravermelho e ultravioleta são o quê? Ao olho humano, elas são visíveis ou invisíveis ao olho humano? Escreva aí para Pro. Fontes de luz artificiais são usadas quando as fontes naturais, o que acontece? A mais comum é a blá blá blá, então escreve aí para Pro também. Mas existem também as velas e as lanternas. Materiais diferentes absorvem o que de diferentes maneiras? Lembra que nós falamos agorinha? E os enquanto exposto ao sol. O que é os exposto ao sol? Aquecem mais do que a madeira, por exemplo. Então, veja aí que a professora acabou de falar. Objetos que estão na blá 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 recebem menos calor do que aqueles que estão no sol. Então, pausa aí no vídeo, faça aí, você vai dar pausa novamente para corrigir, porque a primeira etapa nós já fizemos juntos. Então, vamos corrigir? Vamos ver se você acertou agora. Se você não acertou, também não tem problema, né? Você vai apagar e corrigir agora. Então, o Sol, além de nos fornecer luz, produz o quê? O calor que aquece o nosso planeta. Isso mesmo. No nosso dia a dia, encontramos fonte de luz o quê? Natural e artificial. Muito bem. O Sol é a fonte de luz o quê? Ele é natural ou ele é artificial? Ele é natural, enquanto, as lâmpadas, as velas, as lanternas são fontes de luz artificiais. Então, se você pôs lâmpadas, você acertou. Entre os vários tipos de luz emitidos pelo Sol estão a luz visível e a luz infravermelha. E qual outra luz? A luz ultravioleta. As luzes infravermelhos e as ultravioletas são o quê? Invisíveis, gente, ao olho nu. Nós não conseguimos ver ela. Agora, fontes de luz artificiais são usadas como fontes naturais. Não estão disponíveis. A mais comum é qual? A lâmpada, não é? Mas existem também as velas e as lanternas. Materiais diferentes absorvem o quê? Calor de maneira diferente. Os metais, quando exposto ao sol, aquece mais do que a madeira, por exemplo. Objetos que estão na sombra recebem menos calor do que aquelas que estão expostas ao sol. Viu? Então, se você acertou, já pode vistar aí. E se você errou alguma delas agora, também você pode corrigir. E por hoje é só, nós finalizamos a nossa apostila de ciências. Parabéns para você que tem se comportado, que tem ajudado a Pro, né, nesse momento difícil, fazendo as suas atividades com amor e com carinho, tá? Beijo e daqui a pouquinho, é claro, a Pro volta para fazer artes com você.